Alô galera, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alessandro e esse é mais um vídeo para o seu canal preferido. Aquilo que você não quer saber. Bom, você já sabe aquilo que você não quer saber, você tem toda a opção de vir aqui. Bom galera, eu vim aqui hoje, antes de mais nada quero pedir desculpas por todo esse tempo sem gravar vídeos. Bem, eu fui viajar, tava em outro país, depois eu voltei e tava meio sem inspiração. E agora, de repente, eu vi a necessidade de, bom, precisamos falar sobre liberdade. Bom, precisamos? Acho que não, né? Mas é bom falar sobre liberdade. Seria muito fácil dizer, liberdade é o que a alma humana alimenta, que não há ninguém que a explique e não há ninguém que não a entenda. Ilha das Flores. Bom, mas isso seria muito pouco. Vamos agora então falar um pouco sobre esse tema que é bem polêmico, liberdade. Eu também não sei ao certo explicar o que é liberdade, mas a liberdade tem algumas características que é bom ser apontada. Bom, eu estou aqui para apontar apenas uma característica que eu acho que é a principal característica da liberdade. Uma das principais características, ou a principal característica da liberdade, é entendemos liberdade como um poder de escolha, como podemos fazer escolhas, né? Falamos liberdade de expressão, quando podemos escolher o que vamos falar ou o que não vamos falar. Liberdade de poder escolher nossos governantes, significa que podemos escolher esses governantes. Liberdade de imprensa significa que as pessoas podem escrever o que quiser, pode divulgar, não escrever nem tanto, mas divulgar o que quiser, qualquer tipo de conteúdo, isso seria liberdade de imprensa. Bom, então isso é um consenso, porque nós vemos liberdade como um poder de fazer escolha, um direito concebido, um direito para que nós possamos fazer as nossas próprias escolhas. Isso seria liberdade. Porém, aí tem outro critério, né? Para fazer escolhas, precisamos conhecê-las. Precisamos de conhecimento para fazer escolhas. Não dá para fazer escolhas sem conhecimento. Não, liberdade vem através do conhecimento, porque só através do conhecimento somos capazes de fazer escolhas. Só a partir do conhecimento. Então, o conhecimento é um aparato muito importante, ou o aparato mais valioso para a liberdade. Porém, há um contraponto aí. Quase tudo que existe uma força contrária, essa força contrária é meio que uma linha tênue, né? Uma linha muito reta, muito justa, que divide um e outro. Às vezes até se confunde. Como, por exemplo, o pecado em Agostinho. Agostinho, um filósofo cristão, um dos maiores, se não o maior filósofo cristão, né, que existiu. Não era um teólogo, era realmente um filósofo. O pecado para Agostinho, por exemplo, era quando a pessoa deixava de fazer as coisas impulsionada pelo espírito, pela alma, e fazia as coisas pelo desejo da carne, o desejo carnal. Quando o desejo da carne era mais forte que o desejo do espírito. Mas entre saber o que é o necessário e saber quando você está extrapolando e passando do que é necessário para o desejo da carne, é aí que está o problema. Por exemplo, vou explicar para ficar mais fácil. Comida. A comida não é um pecado, mas se torna um pecado. O corpo tem que alimentar, você tem que alimentar o seu corpo para que você possa viver, correto? Porém, comer, até que esse alimento possa passar da necessidade do corpo para desejo do corpo, é um pecado chamado gula, um dos 7 pecados capitais na religião cristã. Ou seja, você come
para manter o seu corpo e não pelo desejo do corpo. Pelo desejo do corpo você vai sair comendo as coisas só porque elas são gostosas e vai comer tudo, né? Vai comer, acabou de almoçar, vai comer um brigadeiro, acabou de comer um brigadeiro, vem um bolo, você vai comer aquele bolo. Ou seja, você está fazendo tudo aquilo e é gula pelo desejo do corpo e não porque você necessita fazer para sobreviver. Beber um vinhozinho, eu não vou entrar na polêmica se pode ou se não pode na religião cristã, mas tem partes que diz que o próprio Jesus Cristo mandou beber vinho, não sei, não é da minha alçada, mas eu acho que não tem, eu vi várias pessoas dizendo que não tem problema. O fato é que, mas desde quando você bebe um pouquinho de vinho para poder estar em uma comemoração ali rápida com um amigo, ou bebendo um pouco de vinho, não sei se alegra o espírito, não sei. Contudo, até você passar isso a ser um desejo carnal, uma vontade do corpo em se embriagar, em beber bastante vinho, porque você vai se sentir foda, aí estaria um pecado para Agostinho. A liberdade também não fica distante disso, é uma força ali que tem uma linha tênue, uma passada no meio, que é muito justa. Por exemplo, nós vimos aqui que conhecimento, encontrei a palavra que eu estava tentando, conhecimento é a chave para a liberdade. Contudo, conhecimento também é a chave para a sua escravidão. Escravidão ideológica, não aquela escravidão onde os escravos eram obrigados a trabalhar debaixo de chibata, às vezes até matavam um escravo para poder servir como exemplo. Não é esse tipo de escravidão, é uma escravidão ideológica, uma prisão ideológica. Também é conhecimento que tornam as pessoas escravas. Só que diferente, né, do pecado para Agostinho, que é o excesso, no caso é a falta desse excesso de conhecimento, é o conhecimento unitário, é o conhecimento micro. Por exemplo, quando o Alexandre o Grande conquistava tudo na Grécia, e tudo que existia de mundo na época, Alexandre o Grande, ele tinha o seu mestre, o seu tutor, que era o filósofo Aristóteles, um dos maiores filósofos de todos os tempos, para muitos até o maior. Ele dizia que uma forma de você dominar uma nação, uma forma de você dominar as pessoas, não era pela força que você conquistava as terras dessas pessoas, mas não era pela força que você dominava era pela cultura. Você acabando com a cultura de um povo, você acaba com aquele povo. Então você implanta sua cultura, seu conhecimento sobre aquele povo, então você forma uma sociedade, forma uma nação, a sua imagem e semelhança, né? Eu achei engraçado falar imagem e semelhança, bem contraditório, não? Mas enfim, quando os portugueses vieram aqui para o Brasil, no século XIX, né, início do século XIX, 1808, claro que eles vieram bem antes, 1500, mas eles não vieram para ficar, vieram só para extrair mesmo o ouro do Brasil, cortar o pau-brasil e levar para a Europa. Não vieram para ficar. Quando eles vieram para ficar, né, que as tropas de Napoleão Bonaparte estava chegando até Portugal para invadir Portugal, eles fugiram então para o Brasil e tornaram o Rio de Janeiro a capital portuguesa aqui no Brasil. Então eles vieram para ficar. Quando eles vieram para ficar, eles trouxeram consigo os jesuítas, né, padres jesuítas, que eram padres e professores, para fazer o quê? Para passar o conhecimento do Ocidente europeu e formar uma nova cultura aqui no Brasil. Que conhecimento era esse? Passado pelos jesuítas? Conhecimento cristão. Eles vieram aqui, educaram o povo sobre, debaixo dos preceitos cristãos,
criaram uma cultura cristã aqui no Brasil e também em toda a América Latina, toda a América na verdade, né? Porque toda a América foi colonizada por pessoas do Ocidente Europeu, que eram cristãos, né? Ingleses, espanhóis, portugueses, e inseriram aqui debaixo de uma obrigação, né? Porque eles trouxeram os escravos, trouxeram mais portugueses, e aqui já tinha gente morando aqui também, porque foram mais de 300 anos, obviamente que já tinham, os portugueses que vieram já tinham feito filhos aqui, então já tinha bastante gente aqui. Quando eles vieram, eles fundaram e obrigaram as pessoas aqui a seguirem a cultura religiosa que eles trouxeram. Hoje o Brasil é um país cristão, assim como toda a América. Nos fazem acreditar que somos porque queremos ser. Bem, eu não escolhi ser. Meus pais também, creio que não escolheram ser. Meus avós, 80 anos atrás, não acredito que eles também nem pensaram se podiam ser outra coisa. Meus tataravós, até, sei lá, deve que minha família lá 200 anos atrás talvez tenha sido até escravos, né? Porque eu venho de uma família, tem brancos e negros na minha família, então alguns talvez tenham até sido escravos, não sei. Tenho certeza que eles não escolheram, simplesmente são. São porque foram educados para serem cristãos. Foram porque eles aprenderam assim. Não dá para duvidar que o cristianismo seja o certo, se ele só conhece o cristianismo. Como eu tenho certeza também que o cara que nasceu lá na Índia não escolheu ser hindu. Não acha que o hinduísmo é o certo e o cristianismo é errado porque eles querem. Não, eles foram educados o tempo todo para achar que a religião deles são as certas. O cara que nasceu no Oriente Médio também não escolheu ser muçulmano. Ah, eu quero ser... Não, eles não escolheram. Simplesmente eles foram educados desde quando nasceram naquela religião, naquele conhecimento, e é o único conhecimento que tem. Como eles vão escolher algo que não conhecem? Conhecimento é a chave da liberdade, mas também é a chave da escravidão. Se você só conhece uma coisa, não tem como escolher outra coisa. Por exemplo, Cuba se orgulha profundamente em ser o primeiro país da América a erradicar, a acabar com o analfabetismo. Eu acredito que ainda até hoje, não sei se nos Estados Unidos tem analfabetos, deve ter, não sei. Mas eles se orgulham disso, né? Não foi o primeiro país do mundo, o primeiro país do mundo foi a União Soviética, né? Em 1917 já não tinham analfabetos. Então eles se orgulham disso, né? Somos o primeiro país da América a acabar com o analfabetismo. Sim, mas lá só existem livros de socialistas. Nas bibliotecas públicas ou privadas, nem sei se lá tem biblioteca privada, mas não existe outros livros. Você não vai estudar sobre o liberalismo em Cuba. O máximo que você vai encontrar sobre o capitalismo em Cuba são autores socialistas criticando o capitalismo. Então, eles foram educados para acreditar que o socialismo é bom e o capitalismo é mau. Como vão escolher outra coisa? A Revolução Comunista de Cuba, que começou no início da segunda metade do século XX, né? Então até hoje são comunistas, acredito que a partir daí eu vou colocar mais ou menos 1970, ali da década de 70, quem nasceu mais ou menos de 70 para cá, em Cuba, não conhece o liberalismo, a menos as pessoas que conseguiram fugir para outros países, né? Por causa da fome, da guerra que teve lá na época, mas as pessoas que nasceram lá e continuaram lá não conhecem outra coisa a não ser que o socialismo é bom e que o capitalismo é mau. Como essas pessoas vão ser liberais? Como essas pessoas vão ser capitalistas? Não tem essa liberdade. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Tem um conhecimento apenas.
o conhecimento que as deixam aprisionadas dentro de um ideal ou dentro de uma ideologia, né? Não é nem dentro de um ideal, é dentro de uma ideologia. Como? Que liberdade é essa? Então não há liberdade. Quando você vê aí o Jair Bolsonaro dizendo que há uma doutrinação de esquerda aqui no Brasil, que nas escolas brasileiras só falam de pessoas esquerdistas, que nas universidades só estudam teóricos da esquerda. Claro, poxa, passaram quase 15 anos um governo de esquerda. O que vocês queriam? O que vocês queriam? Queriam que estudasse Mises, a escola, queriam que estudasse a escola austríaca na pedagogia, queria que estudasse esses caras nos cursos de história da universidade? Claro que não. Só nos cursos de economia, ou nos cursos envolvidos a economia, a contabilidade, essas coisas. No curso de educação se estuda bastante Paulo Freire, que é de esquerda, Vygotsky, que é de esquerda, Antônio Gramsci, que é de esquerda, e vários outros. Mas isso é óbvio. E o Bolsonaro já ameaça tirar esses livros que ele está chamando de doutrinação de esquerda das escolas, das universidades. Vai tirar e vai implantar o quê? Se ele já está criticando a doutrinação de esquerda, ele vai tirar esses livros e vai colocar o quê? Nada. Não, ele vai colocar a galera do liberalismo, a galera de direita. Bem, eu não conheço muito, conheço Mises, Adam Smith, até Locke também, que não fala da liberdade econômica e sim política, né? Liberalismo político, esqueci agora qual é o nome, esqueci. Mas enfim, vai trazer essa galera, obviamente. O jovem que nasceu de 2000 e começou a estudar aí em meados aí 2006, 2007, 2008, até agora está na universidade, conhece e se identifica no sentido porque conhece os teóricos e os autores, não, conhece os autores da esquerda, as pessoas da esquerda, e até se identifica e entende o governo do PT. E não dá para julgar isso, você vai condenar. Como é que você vai condenar as pessoas aí? Aí eu vejo essas pessoas agora aí saindo na rua, essas pessoas mais liberais, né, do lado do Bolsonaro, do lado da direita, criticando as pessoas que pensam igual os petistas pensam, o pessoal da esquerda pensa. Mas eles viveram a vida toda no governo do PT, como é que eles vão pensar diferente? Não dá para pensar muito diferente. Como daqui para frente, a criança que nasce, se o governo do Bolsonaro der certo, e a linha de direita ficar pelo menos 10 anos no poder, as pessoas que são crianças agora, que vão ser jovens daqui a pouco, vai se identificar bastante e vai conhecer essa galera do lado da direita. Porque também vai ter uma doutrinação direitistas nas escolas. Isso eu não tenho a menor dúvida. O cara que eles escolheram aí agora para ser ministro da Educação, perdi o nome dele, eu vou ver e vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo não, né? Na tela inteira. Vou colocar. É um cara completamente que não só de ideias de direita, mas que critica o pessoal da esquerda. Então, obviamente, que a educação vai passar por uma transformação e vai sair de uma doutrinação para entrar em outra. Não tem liberdade nisso, não sou livre, você não é livre, você acha que tem direito, você acha que tem poderes de escolhas, mas você não tem poderes de escolha, porque você não tem o conhecimento amplo. Você tem um conhecimento. Então, eles te dão um conhecimento e falam para você, vai lá, escolha. Você é livre, você tem liberdade, você é livre para escolher. Escolha. Escolher o que, cara pálida? Se eu só conheço isso, como eu vou escolher outra coisa que eu não conheço? Como eu vou escolher o budismo se eu não conheço? Ah, você pode estudar na internet. Uma coisa é estudar na internet, outra coisa é ter vivido lá, igual eu vivo o cristianismo aqui. Como eu vou escolher
sei lá, qualquer uma outra religião aí, se eu não conheço, sou de um país cristão. Como o cubano que viveu a vida inteira lá vai escolher Mises, vai escolher Adam Smith ao invés de Marx, ele nem sabe quem são. Ah, tem na internet, tudo bem, mas eles vivem, eles não só estudam Marx, mas vivem. Claro que aquilo não é o marxismo, não é o marxismo, o marxismo é diferente. Mas eles vivem uma ideia de esquerda ali. Como é que eles vão entender sem viver, só de ler um pouco? Eu li um pouco de Adam Smith, li um pouco de Mises, mas não tem como eu saber igual o pessoal que está estudando na escola austríaca sobre o liberalismo econômico da escola austríaca. Não tenho como saber o que eles sabem, não tenho como escolher assim como eles podem escolher aquilo. Mas talvez eles não podem escolher o outro lado, porque não conhecem. Então eu não estou aqui para elogiar um lado e criticar o outro, ou criticar um e elogiar o outro, não. Estou aqui para dizer que não existe essa tal liberdade, porque eles dizem que temos direito de escolha, mas nos dão um único conhecimento. Com um único conhecimento, não tem liberdade de escolha. Um único conhecimento, você só pode escolher aquilo que você conhece. Isso não é liberdade. Agora, no Brasil, essa questão da direita e esquerda, por exemplo, pode acontecer um pouco diferente. Os jovens de hoje talvez não entendam muito o outro lado, vamos conhecer agora. Mas quem tem acima de 40 anos, por exemplo, que já era adulto no governo do FHC, que já era adulto no governo antes do governo do FHC, e que agora conheceu o governo do PT, por exemplo, pode avaliar melhor os dois lados. Eu não posso, eu era criança, virei aí de adolescente para adulto agora no governo do PT, então não tenho essa condição de avaliar os dois lados, só mesmo que eu vejo nos livros, mas não vivi. Daqui a pouco, daqui mais uns 10 anos, talvez eu tenha essa capacidade de avaliar com o mesmo peso de conhecimento os dois. E aí sim eu vou estar desenvolvendo um pouco a minha liberdade. Mas nas grandes coisas, nas coisas macros, nessas coisas não temos liberdade. Mas bem, espero que vocês tenham entendido o que eu queria passar para vocês. É importante, bom, não vou ser presunçoso de dizer que eu tenho algo importante a dizer, mas bem, eu quis dizer. Bom, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe aos amigos e boa noite.